Quero conversar hoje com você sobre o abalo é para a mudança. Esta pandemia que estamos enfrentando é algo que nunca vivemos antes. O mundo econômico foi abalado, pessoas sem poder ir trabalhar, nossa vida social foi abalada, obrigados a ficar afastados uns dos outros. Com todo esse medo e incerteza, o bem-estar emocional de muitas pessoas também foi abalado. Na vida, todos nós passamos por momentos assim, em que algo nos sacode até o âmago, uma doença inesperada, a perda de alguém querido, anos de dedicação a um trabalho e de repente surge oposição, pessoas tentando nos afastar. Toda a estabilidade a que estávamos acostumados, as finanças nas quais contávamos, os filhos indo bem de repente já não está mais lá. É fácil se desanimar e perguntar por que isso aconteceu. Mas aqui está a chave. O abalo não vem para pará-lo. O abalo vem para movê-lo. Se você mantiver a atitude certa, esse abalo vai impulsioná-lo para uma promoção, vai conduzi-lo a maior influência, vai levá-lo a relacionamentos melhores. Deus usa esses abalos para nos colocar na posição de alcançar novos níveis. Sem que uma porta se fechasse, talvez nunca saíssemos da nossa zona de conforto. Podemos não gostar, mas o abalo nos obriga a mudar, nos obriga a crescer. Se tudo continuasse sempre igual, nunca chegaríamos ao nosso pleno potencial. Esteja aberto para o novo. Não volte a fazer as coisas da mesma maneira que antes. O motivo pelo qual Deus permitiu o abalo foi para conduzi-lo a algo melhor. Talvez uma empresa tenha precisado dispensá-lo. Isso não pegou Deus de surpresa. Ele agitou as coisas para lhe dar uma posição melhor, com melhores benefícios, em um ambiente melhor. Pode parecer um retrocesso, mas na verdade é uma preparação. Deus está usando isso para levá-la aonde você não conseguiria ir sozinho. Em Atos capítulo 2, os discípulos estavam no cenáculo. O Espírito Santo veio como um vento, impetuoso e poderoso, e todos foram cheios do Espírito. Eles sabiam que Deus estava com eles e que fariam grandes coisas. Mas, no capítulo 8, surge um homem chamado Saulo. Ele odiava aqueles discípulos e tinha cartas do governo autorizando prender-los e jogá-los na cadeia. A Escritura diz, Atos capítulo 8, versículos 3, Saulo assolava a igreja em Jerusalém. Os discípulos estavam vivendo o favor de Deus e de repente Saulo apareceu. E virou tudo de cabeça para baixo, o mundo deles foi abalado. É interessante notar que Saulo chegou a Jerusalém e provocou tanta turbulência. Jerusalém significa cidade da paz. Para muitos discípulos, era o lar, o lugar onde se sentiam seguros, onde podiam relaxar e estar confortáveis. Mas agora, aquela cidade da paz havia se tornado uma cidade de caos. Tenho certeza de que pensaram, Deus, onde o Senhor está? Não vê o que Saulo está fazendo e quanta dificuldade estamos enfrentando? Alguns capítulos antes, Deus havia enviado o vento impetuoso e poderoso. Não é como se ele não pudesse impedir Saulo. Afinal, ele abriu o Mar Vermelho, fechou a boca dos leões, poderia ter impedido Saulo de entrar em Jerusalém, poderia ter enviado anjos para detê-lo. Mas às vezes, Deus permite que as coisas sejam abaladas. Permite que surja um Saulo, uma dificuldade, uma situação injusta. Se você não entender que o abalo não vem para pará-lo, mas para movê-lo, para colocá-lo na posição de alcançar um novo nível, para ver coisas que nunca viu, então você viverá preocupado, abatido, se perguntando como tudo vai se resolver. Qualquer um consegue confiar em Deus quando tudo está dando certo, a vida vai bem, o favor é visível. O verdadeiro teste é, você confiará nele quando tudo estiver balançando? Você permanecerá em fé quando houver incerteza, quando as coisas não fizerem sentido? Deus o segura na palma de sua mão. Nada pode acontecer sem a permissão dele.
Talvez algo ou alguém tenha causado um grande estrago na sua vida. Talvez tudo pareça fora de controle. Mas posso lhe encorajar? Deus ainda está no trono. Ele continua ordenando seus passos. Esse abalo não vai derrotar. Lô vai promover Lô. Está preparando o cenário para o que Deus está prestes a fazer. Você está à beira de algo melhor do que jamais imaginou. Deus está agindo nos bastidores. Há movimentos acontecendo que você não pode ver. Pensamentos virão dizendo: não vai dar certo, você não vai se recuperar, seu filho nunca vai voltar ao caminho certo, esse vírus vai arruinar você financeiramente. Não! O abalo é um sinal de que uma mudança está em curso. Deus está prestes a lançá-lo a um novo nível. Você está prestes a ver algo que nunca viu antes. Não será algo comum, será incomum, extraordinário, favor sem precedentes, cura, oportunidades únicas. Um dia, você olhará para trás e dirá: uau, o que eu pensei que era um golpe ruim, na verdade estava me preparando para esse novo nível. O abalo não veio para me parar, foi ele que me impulsionou para o crescimento, para a promoção, para talentos que eu nem sabia que possuía. Saulo provocou tanto tumulto em Jerusalém, tanta oposição, que a Escritura diz que Filipe teve de deixar Jerusalém e ir para Samaria. Não está escrito que Filipe orou e decidiu ir. Ele não teve escolha, foi forçado a sair. Quando você está fazendo a coisa certa e uma porta se fecha, alguém se afasta, um contrato chega ao fim, isso não é o inimigo impedindo você, é Deus movendo você. O inimigo pode até ter a intenção de feri-lo, mas ele não tem a palavra final. Deus não teria permitido que a porta se fechasse, que a pessoa fosse embora, se isso fosse parar o seu propósito. Tenha uma nova perspectiva. É a mudança de direção para as coisas novas que Deus preparou para você. Aprendi que, quando uma porta se fecha, se você permanecer em fé, Deus abrirá uma porta maior e melhor. Você pode ter sido empurrado para fora de Jerusalém, mas Samaria está esperando por você. Há um lugar de vitória, um lugar de abundância que Deus já preparou para você. Há pessoas a quem Deus já falou para serem boas com você. Pessoas que usarão sua influência para impulsionar. Existem conexões divinas, pessoas que Deus já designou para entrar na sua vida, que vão amá-lo, que mal podem esperar para estar ao seu lado. Pare de se entristecer por causa de quem o empurrou, de quem não quis sua amizade, de quem jogou política e levou vantagem sobre você. Eles não pararam o seu destino, eles o deslocaram. Eles fizeram parte do plano de Deus para impulsioná-lo adiante. Você está prestes a entrar nas coisas novas que Deus preparou. Filipe chegou a Samaria não por escolha própria, mas porque foi forçado a sair de Jerusalém. Ele poderia ter ficado desanimado, mas entendeu esse princípio, sabia que Deus ainda estava no controle. O interessante é que foi em Samaria que seu ministério decolou, foi lá que ele prosperou e alcançou um novo nível. A Escritura diz que Filipe viu todo tipo de milagres em Samaria. Cegos recuperaram a visão, paralíticos andaram, grande favor estava sobre a sua vida. Ele nunca viu isso em Jerusalém. Se tivesse ficado lá, teria perdido a plenitude do seu destino. Muitas vezes, um grande abalo precede um grande favor. Grandes dificuldades precedem grandes promoções. Grande oposição precede grande influência. Se você pudesse ver o que Deus está preparando, não ficaria estressado por causa do abalo, não reclamaria dos problemas, não se abateria com os retrocessos. Quando você entende que isso está levando-o a Samaria, a um lugar onde vai prosperar, realizar coisas que nunca sonhou, experimentar favor, abundância e recomeços, então você agradecerá a Deus até nos abalos. Mesmo com incertezas, terá um sorriso no rosto, um passo firme, sabendo que Deus está agindo. Ao longo do dia, declare: Pai,
Obrigado porque este abalo não vai me parar, mas vai me mover. Talvez tenha sido planejado para o meu mal, mas eu sei que está me conduzindo à minha Samaria, onde vou prosperar e ver um favor que nunca vi antes. Mantenha a perspectiva correta. Deus nunca disse que não haveria momentos em que as coisas seriam abaladas, injustas, incompreensíveis. Mas esse não é o momento de desmoronar. É o momento de elevar o seu louvor a outro nível, de declarar vitória sobre a sua vida. Essa dificuldade não veio para ficar, veio para passar. Se Deus é por você, isso é mais do que o mundo todo contra você. A Escritura diz que houve grande alegria em Samaria. Filipe saiu de Jerusalém em grande aflição, num momento de profunda decepção. Mas veja como Deus trabalha. Filipe passou de grande aflição para grande alegria, de grande problema para grande vitória, de grande rejeição para estar cercado de pessoas que o amavam profundamente. Ele não sabia, quando enfrentava toda aquela oposição em Jerusalém, que uma grande alegria o aguardava em Samaria. Você pode ter passado por coisas que lhe causaram grande dor, grande frustração, grande perda. Você poderia ter se tornado amargo, desanimado, mas essa não é a maneira como sua história termina. Assim como Filipe, grande alegria está chegando. Grande favor, grandes relacionamentos, grande saúde. O inimigo pensou que estava parando você, mas não percebeu. Estava preparando o cenário. No abalo, Deus estava movendo você. Você pode ainda não ter chegado lá, mas anime-se, você está a caminho da grande alegria. Não apenas alegria, não apenas estou bem, sobrevivi, graças a Deus ainda estou aqui. Não, grande alegria está chegando, grandes vitórias estão adiante. Você não precisa olhar para trás e pensar nos bons tempos dizendo, como eu queria estar lá. Posso lhe dizer uma coisa? Há bons tempos novos no seu futuro. Os melhores dias da sua vida ainda estão à sua frente. Você pode ter passado por grandes decepções, mas precisa declarar todos os dias, Pai, obrigado, porque grande alegria está chegando. A Escritura diz que Deus encherá sua boca de riso. Você vai rir novamente, vai amar novamente, vai sonhar novamente. Grande alegria está a caminho. Em 1999, meu pai teve um ataque cardíaco e foi estar com o Senhor. Eu havia trabalhado com ele aqui na igreja por 17 anos, nos bastidores. Éramos os melhores amigos, fora a Victória. Eu passava mais tempo com meu pai do que com qualquer outra pessoa. Eu costumava pensar, o que vou fazer quando meu pai se for? Quando ele faleceu repentinamente, aos 77 anos, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu imaginava que meu pai viveria até os 150 anos. Ele era meu herói, mas agora ele se foi. Aprendi que nesses tempos de abalo, Deus sempre nos dará a graça de que precisamos. A Escritura diz que Deus nos reveste de força para cada batalha. Se nos conectarmos a essa força, não viveremos sobrecarregados ou estressados. Mas naquele momento, muitos pensamentos invadiram minha mente. O que vai acontecer com a igreja? E se ela não resistir? Quem será o pastor? No meio de toda aquela turbulência, com tanta incerteza, senti uma paz como nunca havia sentido antes, algo que não consigo explicar. Mesmo sentindo falta do meu pai, eu não me deprimi, não desmoronei. Sabia, no fundo, que Deus ainda estava no controle. O que eu não sabia, naquela época, é que aquele abalo estava prestes a me mover. Eu nunca imaginei que me tornaria pastor. Nunca quis estar diante das pessoas. Mas, quando meu pai faleceu repentinamente, senti o desejo de assumir. Não apenas percebi que deveria fazer isso, agora eu queria fazer. Meu pai havia tentado me colocar para ministrar por 17 anos, e eu nunca tivera vontade. Mas o salmista disse, Salmo capítulo 37, versículos 4,
Deus concederá os desejos do seu coração. Às vezes, pensamos que isso significa que Deus nos dará o que queremos, mas existe outra maneira de entender. Deus colocará em nós os desejos que Ele quer realizar. Naquele tempo de abalo, Deus mudou os meus desejos. E eu não sabia se seria bom nisso. Não sabia se as pessoas viriam. Eu estava com medo, intimidado, mas pensei, não vou chegar ao fim da minha vida sem saber o que poderia ter acontecido se eu tivesse dado aquele passo de fé. Algumas oportunidades não passam uma segunda vez. Daquele abalo, daquela perda, surgiu um talento que eu não sabia que tinha. Assim como Deus empurrou Filipe para fora de Jerusalém e ele começou a prosperar em Samaria, Deus precisou me tirar dos bastidores e me colocar diante das pessoas. É significativo que tanto o meu florescimento quanto o de Filipe tenham surgido num tempo de instabilidade, quando havia incerteza. Parecia que nada de bom estava acontecendo, mas na verdade, Deus estava usando aquele tempo de agitação para nos mover, para nos colocar na posição de prosperar, de ver o seu favor e suas bênçãos de novas maneiras. De certa forma, é onde estamos agora. As coisas estão instáveis, incertas, algo que nunca vimos antes. Todas essas perguntas, quando tudo vai voltar ao normal? E as minhas finanças? Quando as crianças voltarão para a escola? Como tudo isso vai se resolver? Não vemos nada positivo. Mas neste abalo, Deus está movendo você. Parece um retrocesso, mas na verdade Ele está preparando você. Você vai entrar em novas oportunidades. Portas que antes estavam fechadas vão se abrir. Você terá desejos que nunca teve. Talentos que estavam escondidos vão emergir. Onde antes diziam não para você, por causa dessa mudança, você vai ouvir sim, sim para aquele negócio, sim para aquela nova casa, sim para aquela promoção, sim para aquele ministério. O abalo mudou a mentalidade das pessoas. Aqueles que não eram a seu favor, que não lhe davam atenção, agora vão querer ajudá-lo. Vão querer estar ao seu lado. O exame médico, todas as vezes que você ouviu, nenhuma melhora, nada está evoluindo, prepare-se para ouvir alguns. Sim, você está mais saudável. Sim, sua pressão arterial voltou ao normal. Sim, o câncer desapareceu. Há uma mudança acontecendo, você ainda não pode ver, mas não se preocupe, você vai entrar nisso. Você não precisa encontrar o milagre, ele vai encontrar você. Ele já está a caminho. O milagre já está em movimento. Amigos, Deus está fazendo algo novo. Não pense que o fato de o mundo inteiro ter sido colocado em pausa seja apenas algo físico. Há coisas espirituais acontecendo. Deus está preparando algo grandioso. Ele está procurando pessoas com o coração voltado para Ele. Pessoas como você. Pessoas que o honram, que o colocam em primeiro lugar. Você vai sair deste abalo para níveis que nunca sonhou. Provérbios, capítulo 13, versículos 32 diz: a riqueza do ímpio está reservada para o justo. Existem coisas que Deus já reservou para você. Vai haver uma transferência de riqueza de pessoas que nada têm a ver com Deus, que só pensam em si mesmas, para pessoas que usarão os recursos para construir o reino, levantar os caídos, alimentar os famintos, trazer justiça a quem não tem voz, tornar o mundo um lugar melhor. Deus está prestes a transferir contratos, negócios, oportunidades, heranças. Vai ser uma renda incomum, coisas que você não poderia realizar por conta própria. Isso já está a caminho. É apenas questão de tempo até você ver Deus fazer coisas sem precedentes. Agora, certifique-se de manter Deus em primeiro lugar. Você não precisa buscar a bênção, busque a Ele, e as bênçãos é que vão buscar você. Parte dessa desaceleração é uma oportunidade para se aproximar mais de Deus. Uma coisa que esse vírus nos mostrou é o quão pouco controle nós temos.
Com todos os avanços dos últimos anos, podemos voar em aviões, temos tecnologia incrível, internet, smartphones, procedimentos médicos impressionantes, transplantes de coração, mas um único vírus, algo aparentemente pequeno, paralisou o mundo inteiro. Se colocarmos nossa confiança nas finanças, elas podem desaparecer num instante. Se confiarmos no nosso emprego, na carreira, isso pode mudar de repente. Por isso é tão importante colocar nossa confiança em Deus. Ele é o único que não muda, Ele é a nossa fonte. É dele que vem a nossa força, nossas ideias, criatividade, recursos, sabedoria. Deus é o doador de todas as coisas boas. Sim, valorizamos as empresas para as quais trabalhamos, somos gratos pela renda semanal, mas elas não são a nossa fonte. São apenas um recurso que a fonte está usando. E eu creio que a fonte, o Deus Altíssimo, está prestes a fazer coisas incomuns e sem precedentes nas suas finanças. Você vai emprestar e não pedir emprestado. Ele vai prosperar você até em tempos de crise. A Escritura, Salmo, capítulo 37, versículos 19, diz: Mesmo na fome, o justo terá mais do que o suficiente, não apenas o suficiente, mas abundância. Há bênçãos que vão sair à sua procura. Recentemente, durante esse período em que tudo estava fechado, recebemos um pagamento significativo para o ministério. Era algo que nos deviam havia mais de 10 anos, relacionado a direitos de transmissão. Já me explicaram 3 vezes e eu ainda não entendi o que é. Li sobre o assunto, estudei, mas não vejo como se aplica a nós, não faz sentido para mim. Desisti de tentar entender e simplesmente recebi. Creio que é uma daquelas bênçãos além do que pedimos ou pensamos que Deus reservou para os justos. É parte dessa transferência de riqueza. E é interessante que tenha chegado justamente nesse tempo de incerteza. O abalo é um sinal de que as coisas estão mudando a seu favor. Ah, Elias Ribeiro, não acredito que isso vai acontecer comigo. Você está certo, isso é para quem crê. Só vai acontecer se você liberar a sua fé e declarar: Pai, obrigado, porque este abalo está me movendo. Obrigado porque o Senhor está me dando novos desejos, me dando criatividade, abrindo novas portas, me abençoando para que eu possa ser uma bênção ainda maior. Conversei com uma senhora que nos assiste pela televisão. Ela é dona do próprio negócio e sempre foi muito bem-sucedida. Está no ramo de manufatura e possui lojas em todo o país. Há alguns anos, as vendas começaram a cair, fizeram ajustes e conseguiram continuar, mas estavam lutando, praticamente sobrevivendo. Um dia, ela recebeu a notícia de que 36 de suas lojas iriam fechar quase metade do seu negócio. Sem essa receita, ela não teria como continuar. O mundo dela foi abalado. Ela havia colocado todo o seu coração e alma naquele negócio, construindo-o do zero. Nunca imaginou que passaria por essa situação. Todas as circunstâncias diziam que estava acabado. Ela poderia ter aceitado, desistido do sonho, mas, em meio a todo aquele abalo, com tanta incerteza, ela disse: Deus, eu confio no Senhor. Sei que o Senhor ainda está no controle e pode abrir um caminho onde eu não vejo saída. Algumas semanas atrás, uma grande empresa com a qual ela nunca havia feito negócios ligou dizendo que queria colocar o produto dela em 360 lojas. De um dia para o outro, ela passou de 36 lojas para 360. Ela pensou que estava afundando, mas de repente tinha 10 vezes mais pontos de venda. Aprendi que Deus não está tanto interessado em adição. Ele trabalha com multiplicação. Um toque do favor dele pode catapultar você para frente. Nós olhamos para as circunstâncias com os olhos naturais e pensamos: isso nunca vai dar certo, mas servimos a um Deus sobrenatural. Ele não é limitado pelo que nos limita. Um bom contato, um contrato, uma única ligação, e Deus pode multiplicar o que você tem e impulsioná-lo a um novo nível. Se essa senhora estivesse aqui, ela lhe diria:
O abalo é uma preparação, é um sinal de que Deus está prestes a mudar as coisas. Vai haver uma mudança nas suas finanças, na sua carreira, na sua saúde, no seu casamento. Está instável agora, parece incerto. E você pode estar tentado a viver preocupado e estressado. Mas prepare-se, uma mudança está a caminho. Deus vai fazer acontecer coisas que você jamais conseguiria por conta própria. Talvez o relatório médico não seja bom e isso esteja abalando o seu mundo. Volte para um lugar de paz. Deus pode fazer o que a medicina não pode. Ele prometeu que o número dos seus dias ele cumprirá. Talvez um filho esteja fora do caminho, seu negócio tenha caído, você esteja envolvido em um processo judicial que nunca imaginou enfrentar, algo que está tirando seu sono. Nada disso é surpresa para Deus. Ele não teria permitido o abalo se já não tivesse a solução. Se ele não tivesse um plano alinhado, não teria permitido o problema em Jerusalém. Em vez de ficar estressado com o abalo, por que não começar a agradecê-lo pela solução? Pai, obrigado porque uma mudança está a caminho com avanços, cura, favor. Obrigado porque aquilo que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai terminar. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram presos por compartilharem sua fé. Eles estavam no calabouço mais profundo, com correntes nos pés. As autoridades, com medo de sua influência, fizeram de tudo para garantir que não escapassem. Mas Deus nunca permitirá que você entre em um problema do qual Ele não possa tirá-lo. Pode parecer que não há solução, que as probabilidades estão contra você, mas Deus tem maneiras de agir que você nunca imaginou. O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. À meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores e agradecendo a Deus. O versículo 26 diz: De repente, sobreveio um grande terremoto, os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Veja o que o abalo fez. Abriu portas de prisão, soltou correntes que os restringiam. Paulo e Silas saíram como homens livres. À primeira vista, o abalo poderia parecer algo negativo, mas sem ele, Paulo não teria cumprido seu propósito. O abalo foi necessário para que ele se tornasse quem Deus o criou para ser. Nós talvez não gostemos dos abalos, desses momentos em que tudo parece fora de controle, mas assim como aconteceu com Paulo, eles não vão parar, não vão mover. Desse abalo, novas portas vão se abrir. Novas oportunidades, novos relacionamentos, coisas que você não viu chegando. Cadeias que o prendiam estão prestes a ser quebradas. Cadeias de depressão, cadeias de escassez e luta, cadeias de vício. Não reclame do abalo, ele tem um propósito. Deus está usando-o para lançá-lo aonde você não poderia chegar sem ele. Agora, todos os dias declare: Pai, obrigado, porque o abalo está me movendo para a promoção, para a cura, para novos níveis. Se você mantiver essa atitude de fé, eu creio e declaro, assim como Filipe, você vai sair do abalo para uma grande alegria, grande favor, grande crescimento, grandes relacionamentos para a plenitude do seu destino. Em nome de Jesus.